Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Uma boa noite a todos. Embora o pastor já tenha nos apresentado, a gente tem que fazer aquela oficial, né, irmão? Eu sou o Bruno da Fernanda. Amém. Casados há 17 anos. Temos o Guilherme de 11, o João de 6 anos. E temos aí, como o pastor Carlos já mencionou, trabalhado com famílias. O Senhor tem nos abençoado. E tem sido uma bênção, e para nós é um privilégio hoje podermos estar aqui pela primeira vez, estarmos palestrando, né, para estes casais tão lindos e abençoados, que têm abençoado nossas vidas também. É um privilégio muito grande, agradeço o pastor, né, e toda a equipe ao convite, e que o Senhor esteja nos guiando aqui. Amém. Certamente Ele nos guiará, queridos, porque é o que eu e Nanda sempre falamos, a gente não está aqui para ensinar nada a ninguém. A gente só está aqui para compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, que tem sido tremendo e maravilhoso. E o que a gente tem aprendido com Deus, nós temos, né, procurado passar para aqueles irmãos e irmãs, casais, famílias, que o Senhor tem nos proporcionado, né, trazer alguma mensagem, alguma palestra, seja em encontro, seja em igreja, e que hoje não seja diferente. Amém? Fique bem atento aí, para que Deus possa falar ao seu coração poderosamente. Nós já estamos ali com o tema da noite, 220 ou 110. Quem é você no relacionamento? Não precisa cutucar, né, ficar assim, já agitado. Os 220 se acalmem, tá? Os 110 não fiquem chateados se você for cutucado. Vai dar tudo certo, você vai entender que é possível... um 220 e um 110 conviverem juntos, pastor. É possível. O texto que nós separamos está em Gênesis capítulo 1, verso 27. Né? Eu vou ler aqui para... a mídia já colocou lá, então vamos ler juntos? Criou Deus o homem... e a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Glórias a Deus. Fomos criados por quem? Por Deus. A imagem de quem? De Deus. Como é que dois seres tão diferentes, homem e mulher, podem ser a imagem da mesma pessoa? Semelhança da mesma pessoa. Deus, quando criou, a gente sabe disso, Ele não errou. Colocou uma essência diferente em cada um, temperamentos diferentes em cada um. Porém, mais à frente Ele diz que não é bom que esteja só, que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Gênesis 2, 24, se eu não me engano. E aí você começa a querer entender esse mistério. O Senhor faz homem e mulher, criou. Dois seres tão diferentes. E depois dá ordem para a gente se juntar. E aí essa eletricidade toda ali de 220, 110, porque isso, queridos, que nós estamos colocando aqui para a gente refletir, vamos dizer assim, é de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, um casal, um é 110 e o outro é 220. De uma maneira geral. Conheço casais 210. E é mais barato, os dois ali, naquela lentidão. Aquele bate-papo bem assim, né? Fala, você fica do lado deles, você não escuta, mas eles se entendem perfeitamente. A gente conhece também casais 220, que aí é aquele casal bem animado. Chegamos, glória a Deus, aleluia. Chegamos de sexta para casar, sobe aqui, ora, pula, dança. E é uma maravilha. Mas é raro. Geralmente, o casal é um e outro. E geralmente, irmãs, não fiquem chateadas, mas as 220, na maior parte dos casais é a mulher, e na maior parte do casal, o homem é o 110. Homens também não fiquem chateados. Nós, geralmente, somos mais marcha lenta, mais aquele negócio, né, que precisa... Ela doida para pegar aquela alavanquinha nossa que está para 110 e jogar para o 220. E a gente, ao mesmo tempo, doida para baixar a alavanquinha do 220 para o 110. Por quê? Porque Deus criou e deu ordem para vivermos juntos. Então, é para dar certo. Mas, pastor, como? Entendendo o propósito de Deus, nos conhecendo e ajustando tudo aquilo que precisa ser ajustado dentro do nosso relacionamento para que possamos viver uma vida conjugal de excelência. É possível, gente. Quantos têm vivido uma vida conjugal abençoada aqui? Amém.
Isso. Quantos de vez em quando o 110 ou 220 dá um tremelique lá? Quantos? Amém. Glória a Deus. É normal, é natural, né? Tem gente lá atrás assim, ó. Mas é normal. Vamos para o próximo slide, por favor. Agora, falando sobre energia, tá? Tem eletricistas aqui? Aí. Não sou profissional, não, tá? Mas busquei lá na internet algumas coisas. Falando sobre a eletricidade, tá? Vamos lá. A tensão 110 é considerada menos perigosa que a 220, olha só. Estou falando de energia, tá? Não, estou falando de energia. Um choque de 220 volts é 2 vezes mais forte que um de 110. Pois quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica, gente. Olha só que interessante. Estou falando de eletricidade ainda, tá? Mas é para você já começar a comparar. Olha essa última frase. Quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica. Mais forte é o choque, machuca mais. Pode botar mais um ponto. Ó, o desempenho é determinado pela potência do aparelho, não pela voltagem. Não é pela voltagem. Por isso as diferenças de consumo entre 110 e 220 são mínimas. O que isso quer dizer? Gente, olha só, energia, tá? Não importa se é 210, se é 110 ou se é 220. O que importa é a potência do aparelho. A potência do aparelho é que faz o desempenho, né? O aparelho desempenha conforme sua potência. Não importa se é 110 ou 220. O que nós queremos dizer com isso, queridos? Você foi capacitado por Deus para exercer aquilo que Ele te chamou. Seja 110 ou 220. Porque a tendência do 220 é tomar a frente e do 110 é recuar. Por quê? Isso tem a ver um pouquinho com os nossos temperamentos, né? Aí pode pular para o próximo. Eu vou deixar, vai com você, amor. Então, gente, falando dos temperamentos, a gente vai dar uma rápida pincelada, não vamos falar sobre os temperamentos em si hoje, mas a gente precisa dar uma clareza, porque nem todo mundo tem muita consciência da questão dos temperamentos, né? O Bruno foi e disse do 110 e 220, mas cada um de nós tem um temperamento. Tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que são mais aceleradas, e os temperamentos, eles fazem parte da nossa vida, a gente já nasce com eles. Tem a ver também a questão do ambiente que nós fomos criados, né? Então, você pode ser um 110, você pode ser um 220, mas o ambiente que você cresceu e se desenvolveu vai influenciar. Se você vai ser mais reclamão, se você vai ser mais estressado, se você vai ser mais brigão. Então, não tem como fugir do temperamento, cada um nasce com o seu, porém, o ambiente que crescemos influencia. Pode passar, por favor. Então, não adianta a gente ficar achando que o nosso temperamento, ser 220, ser 110, é melhor ou pior. Os dois têm vantagens e desvantagens. Não tem como a gente achar que, porque o outro é diferente de mim, ele é inadequado para aquela função. E também não temos como achar que somos melhores porque somos mais qualificados. Então, o 220... Fala você, amor. Fala aí, porque eu sou 220. É, porque eu sou a 220 da relação. Tá na cara que eu sou 220. Alguém tinha dúvida, assim? Achava que era diferente? Eu não sei, não entendi. Ó, 220, vantagens. Comunicativo, entusiasta. Não é, gente? Proativo. Isso aqui são só algumas, tá? Decidido, líder. São características boas ou não são? São ótimas. São boas. Mas tem algumas desvantagens. Impulsivo, volúvel. Impossível também, às vezes, impossível também, não é? Às vezes é difícil, pastor. Saiu naturalmente. Marido. Né? Volúvel. Glória a Deus, Jorão. Deus tem dado força a mim e a ela, né? Barulhento, exagerado. Vocês conhecem alguém assim, gente? Né? Aquilo que eu falei, tem um casal, eu conheço casal 220 que os dois chegam assim, é exagerado, é barulhento, o negócio é frenético, e autossuficiente em muitos momentos. Né? Então a gente precisa entender que isso são só algumas características de vantagens e desvantagens. O mistério está em
saber conviver com tudo isso. Agora fala, amor, do Mas 110. o 110, ele também tem excelentes qualidades, né? Eu tenho um exemplar na minha casa e eu posso atestar. Quem tiver aqui vai concordar ou não, vamos ver. O 110, ele é tranquilo, né? Aquela pessoa relax, tá tudo de boa sempre, mas ele é eficiente, porque é uma pessoa tranquila, ele é contemplativo, ele fica olhando as demandas e ele normalmente executa as coisas com muita eficiência. É bem-humorado, pelo menos o meu exemplar é bem-humorado. É minucioso, porque a pessoa que sabe, ela vai, olha cada detalhe, então ele é minucioso e é dedicado. As desvantagens é que ele é muito contemplativo. O que é o contemplativo? A pessoa... As coisas estão acontecendo e a pessoa fica acompanhando. E, às vezes, gente, principalmente para nós que temos filhos, a demanda não é de ficar contemplando, né? Difícil. Né? Então, fala, Deus. Isso, é indeciso. Gente, todo 110 é muito indeciso. Então, ele fica também, né, pensando, remoendo ali as opções. Às vezes, gente, é tipo assim, amor, carne ou frango? Pergunta difícil. É difícil demais para o 110. Carne ou frango? Aí ele vai com muito custo... Aí fala, tá, carne. Aí eu, tá, ensopada, frita. Aí dificulta. Dificulta, eu entendo. Eu estou começando a respeitar esse lado dele. Né? Mas tudo bem. É temeroso, porque como ele é indeciso, ele sempre fica ponderando. Ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Desmotivado, tudo é uma sequência de coisas, né? Ele é indeciso, ele é temeroso, ele vai se desmotivando, porque ele vai pesando tanto o que pode e o que não pode acontecer, que ele acaba ficando assim, né? Desmotivado e é introvertido. O meu não é muito introvertido, mas muitos são mais calados e tendem a falar menos, até porque, eu vou reconhecer, o 220 ele fala muito, né? E aí, como ele fala muito, é difícil dar a vez. Tem que o coleguinha levantar a mão e nem sempre a vez é cedida, né, amor? Verdade. Você me perdoa publicamente aqui, amor? Com certeza. É muita vez que eu faço isso com ele. Ainda tá? bem que na palestra a gente divide bem os negócios aqui, senão eu não teria oportunidade. Glória a Deus. Mas é assim mesmo, quer dizer, a gente precisa também entender como nós funcionamos. Reconhecer, gente, porque o reconhecer que às vezes é difícil. Você reconhecer, porque você é chamado a atenção. O 220 é chamado a atenção pelo 110. Desacelera em nome de Jesus. E o 220 faz ao contrário. Anda. Acelera em nome de Jesus. Acorda. A gente é chamado a atenção o tempo todo. É normal, por causa do temperamento, por causa do jeito de ser de cada um. Só que nós precisamos entender que isso aqui, gente, essas vantagens e desvantagens, isso é real. E é porque é a essência de cada um. Nós fomos criados assim, e cada um tem sua essência. E você precisa respeitar isso para que o seu relacionamento vá bem. Você precisa entender como você funciona. Quer ver? Por exemplo, eu trabalhei num restaurante e numa consultoria, o consultor estava comigo, 110, num restaurante, gente. No estoque de um restaurante, gerente do estoque de um restaurante. Você, quando vai jantar, você vê Você está lá só papando. Você não sabe o que é lá dentro, gente. O que é aqueles cozinheiros, aquela gente correndo para lá, para cá, aquela loucura. E o consultor falava assim para mim, Bruno, você aqui dentro é importante. Por quê? Você é um cara que anda a 60 km por hora. Você vai andando, você vai observando, você consegue ver o que precisa ser feito, o que precisa ser ajeitado, aquilo ali precisa ser consertado. Você já ajeitou, ele falou, você já ajeitou o estoque está arrumado, bagunça, você já conseguiu ajeitar o estoque, porque o pessoal passa aqui a 150 por hora, ninguém presta atenção. Isso é bom. Ele falou, isso é bom. Só que você está num lugar que a galera corre a 220 por hora. Então, acelera para 80, só um pouquinho, para você... Porque a 80 por hora, foi assim mesmo que ele falou para mim, achei interessante, trouxe para a minha vida, que ele falou assim, a 80 por hora você acelera um pouco, mas não está correndo muito ainda. Você ainda consegue continuar, preservar a sua característica de ser minucioso, de ser tranquilo, eficiente, dedicado, de conseguir observar as coisas e consertar aquilo que ninguém está conseguindo consertar. Mas por quê? Porque está todo mundo agitado, passa para lá e para cá, não vê que está quebrado, não sabe como, não pensa, não faz projeto. A Nanda, né, alguns sabem que ele trabalha com
pão de mel e brownie. De vez em quando, graças a Deus, surgem muitas encomendas e eu sou o carro boy. Não é moto que eu não vou de moto, não gosto, eu vou de entregador, pastor. Vou lá. Uma vez eu tinha um primo, estava lá em casa, a gente ia sair para fazer entrega, aí, primo, você vai me ajudar? Porque aí a Nanda fica, primo, vou te ajudar. Aí ele foi lá, se arrumou e voltou, ele, cadê? Vamos? Eu falei assim, calma, cara, fazendo a rota. Aí ele, meu Deus, se fosse eu já tinha tacado tudo dentro do carro, ia escolher o endereço e ia. Depois eu escolhi a outra. Eu falei assim, tu ia demorar 5 horas para fazer as entregas. A rota está aqui, nós vamos lá na Zona Sul, depois vamos descendo, e em 2 horas a gente resolve tudo. Aí ele, só o Bruninho mesmo. Porque ele é 220, é um homem 220, e ele é assim mesmo, acelerado. Então, tem as características, tem hora, gente, que eu reconheço que eu preciso acelerar, é necessário. E isso é um exercício para mim, não é uma coisa fácil. Assim como para o 220 ter que desacelerar, não é uma coisa fácil. Né? Pode passar, por favor. Como ser um casal inabalável convivendo com essa voltagem, né? A gente botou casais inabaláveis, que é o tema do ano. Como ser um casal inabalável convivendo com essa voltagem? Pode o primeiro ponto, Ana, por favor. Tenha autoconhecimento, conheça seu cônjuge. Isso é fundamental. Você precisa se conhecer. E não ficar achando que a gente brinca, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim mesmo. Sim, você é assim, mas você pode entender que, sendo assim, você pode também dar o seu melhor. Sendo do jeito que você é, você pode evoluir, você pode melhorar, você pode ajudar o seu cônjuge, sendo do jeito que você é. Então, você primeiro faz seu autoconhecimento, entendendo como você funciona, porque às vezes você acha que entende como você funciona, mas não está entendendo muito, não. Às vezes você acha que o seu jeito de funcionar, né, do aparelho é o que é o legal, que é o correto, mas às vezes não é, não. E, da mesma forma, você tem que observar o seu cônjuge e entender que ele funciona de uma maneira diferente de você. Como eu falei, raramente casais funcionam os dois da mesma forma, na mesma voltagem, raramente. Na maioria dos casais, nós vivemos em voltagem diferente. Então, eu preciso olhar para a minha 220 e falar assim, tadinha, é assim, né? Vamos lá, vai dar certo, eu vou compreender. Queridos, a Nanda é uma bênção na minha vida, minha ajudadora, minha incentivadora, e eu sou grato a Deus por tê-la ao meu lado. Mas no início é meio complicado, né? A gente fica meio assim, meu Deus, será que vai dar certo? É assim mesmo? Ela tem um jeitinho de falar assim, bem, né, para frente, bem, uma voz um pouquinho mais elevada, volume 8, 9, por aí. E no início, quando ela falava comigo, ela só estava falando, irmãos. Mas eu falei, o que essa mulher está gritando comigo? O que ela está falando desse jeito? Eu não fiz nada. E ela falando. Com o tempo, eu fui entendendo, não, é só o jeitinho dela de falar, gente. É o jeitinho dela de falar. Vocês precisam ver minha esposa, minha cunhada e a minha sogra conversando, gente. Você quase chama a polícia, mas é só uma conversa. É só um bate-papo, né? Mas é o jeitinho dela. Não é, amor? É. Vamos seguir. Vamos seguindo. Pode passar. Potencializem seus pontos fortes e minimizem os pontos fracos. Gente, como o Bruno falou aqui, ao longo do nosso relacionamento, a gente foi precisando observar mais essa questão, porque é muito comum que a gente pegue o nosso jeito de ser e ache que é melhor que o jeito de ser do outro. Então, é normal, principalmente para aqueles que são 220, porque nós temos uma inclinação, uma tendência à autossuficiência. Se eu não fizer, não vai ser feito. Se não for do meu jeito, não vai ficar bom. Então, isso é uma inclinação. Não estou dizendo que todos são assim, tá? Mas, normalmente, as pessoas que são mais aceleradas, elas acham que realmente nada vai ser feito se ela não fizer. Então, eu tinha
tenho até hoje uma dificuldade com relação a isso, e nós estamos, como o Bruno disse, lutando, né, aprendendo, deixando ser moldados pelo Senhor, e nós entendemos que é necessário não apenas eu pensar, bom, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, mas muito mais do que isso, eu preciso ajudar o Bruno, porque se tem uma coisa que interfere no relacionamento, né, no casamento da gente, é a admiração. Se você tem admiração pelo seu cônjuge, há uma grande chance do seu casamento ser longo, duradouro e feliz. E ser um excelente exemplo para os seus filhos, né, para a parentela, para os membros da igreja que você frequenta. Em contrapartida, se a gente permitir que essa diferença se torne um obstáculo para que a admiração ela não só exista, como principalmente cresça, a gente vai dificultar o relacionamento, porque se você acha que você é melhor e o outro é inferior, como você vai desenvolver e cultivar uma admiração que tem que ser uma coisa dia após dia? Não vai acontecer. Então, nós aprendemos com muitos tropeços, com muitos deslizes de ambas as partes, que a admiração pelo outro tinha que ser algo a ser perseguido. Então, nós temos a tendência a colocar a lupa naquilo que a gente acha que naquele momento está sendo o vilão da história, que é um comportamento, né, que é uma falta de atitude, nem sempre é algo que foi feito, muitas vezes é algo que não foi feito. Normalmente, as pessoas que têm a tendência a ser mais 220, ela se queixa muito das coisas que ficam por fazer. Então, isso, ao longo do nosso relacionamento, foi um peso muito grande, e conforme nós fomos aprendendo no Senhor, né, que o casamento é um projeto de Deus e que nós precisávamos não apenas ficar juntos para contar quantos anos, 20, 30, não, sermos casados e felizes, e termos um casamento inabalável. Então, nós, ao longo dos anos, fomos abrindo mão do nosso eu, da nossa percepção do que é melhor, do que é pior, para que a gente pudesse se valorizar, enaltecer as vantagens, porque eu tenho um exemplar em casa de uma pessoa que é 110, sim, que muitas vezes eu tenho que ficar, né, empurrando, vamos, mas eu tenho um exemplar de uma pessoa que, como o fruto do Espírito diz, né, um dos elementos ali, uma pessoa longânima, aquela pessoa paciente, aquela pessoa que não se irrita, não reclama. Então, realmente, irmãos, tem coisa que é muito ruim, né? Que tem melhorado bastante, glórias a Deus. Mas tem muita coisa que é muito vantajoso para um relacionamento, para um casamento. Então, enquanto muitas vezes eu tenho um pavio curto, o irmão, aleluia, glória a Deus, é muito paciente, né? Todo 110 é paciente? Como eu falei, não é só o temperamento, é o ambiente que você foi criado também influencia. Então, por exemplo, eu cresci num lar com dor 220, né? Então, não tinha muito para onde correr. Só que... Virou 440, como eu estou falando. Então, eu tinha, né, um ambiente muito propício para eu me desenvolver num aceleramento. Aí chega o irmão Bruno, né, com essa personalidade, com esse temperamento. A criação dele também foi muito dessa forma um pouco mais tranquila, né, amor? Os meus pais também são praticamente 210, né? Meu pai, que tem amigos que conhecem meu pai, sabe que é nessa linha também. A minha mãe é tranquila, talvez uns 150, 170, um pouquinho mais ali, mas é bem tranquilo também. Porque mulher, mesmo sendo 110, vocês vão concordar comigo, ela pode ter um temperamento mais tranquilo, ser uma pessoa mais paciente, mas as demandas da vida da mulher requerem dela um posicionamento um pouco diferente. Então, ou seja, você pode ser 110, mas é possível você se regular para atender as demandas da sua realidade, seja como esposa, seja como mãe, seja como profissional. É só ficar ligada que é possível, né? Agora, amor, será que eles lembram? A gente está falando aqui, lembrei. Quando você falou, né? Chegou 110 na minha vida, lá em 2000, quando a gente começou a namorar e tal. E no namoro, gente, é lindo, o né? 110, ela achava lindo o 110. Porque era a calmaria da tempestade dela. Chegou esse jovem, 19 aninhos, cabeludo, tinha um topete bonito,
né? E era uma maravilha, ela toda agitada, eu, calma, amor, vamos ali, vamos no shopping, vamos fazer aquilo, tudo. Era a calmaria que eu precisava, naquele momento era. E ao mesmo tempo, né, eu falei assim, nossa, chegou aquela que me bota para cima, que me faz, né, me impulsiona, me acelera, eu precisava disso na minha vida, no namoro. Mudou, gente, o temperamento dela no namoro era o mesmo, e o meu também era o mesmo, só que no casamento já comecei com você. Bruno, pelo amor de Deus, não se mexe. Bruno, anda. Às vezes a gente está andando, gente, e parece que por ser grandão, Júlio, eu vou andar rápido, mas não é ao contrário, as pernas, até a perna fazer o movimento, o negócio é meio, né, quase 2 metros de perna. Aí ela já vai andando, a gente está passeando, daqui a pouco, pastor, ela está lá na frente com o João, com o Guilherme, ela olha assim, Bruno, anda, parece, eu estou andando. Você quer que eu corra? Tudo bem, eu estou andando. Eu posso até acelerar um pouquinho. Eu falei, vamos, então você diminui e eu acelero um pouquinho mais. Porque não adianta, são coisas que não vai mudar. É assim, irmão, é assim, né? A perna é comprida, né? É difícil, a gente vai andando mais devagar. A minha cunhada é desse tamanhozinho, minha cunhada é menorzinha que a Fernanda. E a Fernanda fala, para acompanhar minha cunhada andando, aquelas perninhas curtinhas, vai embora. Anda mais rápido que eu. Então, você precisa entender isso. No namoro, percebe isso. Talvez aquilo que no namoro te chamava tanta atenção, hoje te irrita. A mesma coisa, a mesma pessoa, só que hoje te irrita. Como irrita? É que o cenário é diferente, o contexto é diferente, tudo é diferente. Só porque mudou o cenário? As demandas são diferentes. Sim, as coisas aumentam, mas a gente precisa entender que a gente pode buscar essa determinação do namoro que suportava certas coisas, a gente pode buscar essa determinação para o nosso casamento também. Nós devemos buscar, porque não mudou, gente. Tem um livro que eu não consegui ler, mas eu já vi a capa assim e me chamou muita atenção, que é assim, O Divórcio Começa no Namoro. É a capa do livro. Só o título eu achei muito interessante, porque é assim, no namoro eu não percebia, gente, o 220? Percebia. Ela percebia, o 110 aqui, claro que percebia. Só que no namoro, o que a gente faz? O 110 aqui liga, amor, vamos sair tal hora, tá bom, amor? Então a 220 se apronta, fica cheirosa, fica lá esperando. Não vê nada os bastidores, não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo. Está lá acontecendo e eu em casa me arrumando. Vai lá, pede permissão ao sogrão, sai, vai para o shopping, volta, deixa em casa, pastor Flávio, e vai embora para casa. A mamãe está lá esperando com a comidinha pronta, né? Você só bota seu pijaminha, vai dormir, ela é a mesma coisa, né? Então, assim, beleza, tudo lindo. Só que quando junta as voltagens no mesmo lugar, né? Aí, Julinho, você vai me dizer, se pegar um 210 com 220, explode, né? Um negócio assim dá meio complicado. Se botar um aparelho 110 no 220, o que acontece com o aparelho de 110? Queima. Ele queima. Ele estoura, ele não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. Se colocar um aparelho 220 no 110, o que acontece? Ele não funciona direito. Ele não consegue, ele fica assim, manda mais energia, manda. E ele tenta funcionar e não consegue. Então, e por que esse mistério de Deus, então? Porque Deus sabia que nós precisávamos um do outro dessa forma. Um complementa o outro. Então, pastor, os que são iguais não dá certo? Não, dá certo sim. Mas eu acredito que quando é diferente, é necessário para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para nós. Pode passar, por favor, ponto 3. Entenda o seu papel e o papel do outro, do seu cônjuge, no casamento, segundo a Bíblia. E aí, depois de nós falarmos aqui de você se conhecer um pouquinho, entender o seu temperamento, entender o temperamento do seu cônjuge, agora você precisa entender que isso aqui não é novidade, gente, como eu falei lá no início. Vocês já ouviram várias vezes, Efésios, capítulo 5, verso 22. Esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. E aí o verso 25. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não vou ler o texto todo, mas se você ler aqui do 22 até o final, até o 33, eu falo, são as regras
para você entender qual é a sua missão dentro do casamento. Marido, você precisa entender que Deus te chamou para o governo, para ser cabeça. E isso independe da sua voltagem. Independe. A missão, o propósito de Deus, quando Ele criou lá no início, Ele falou, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Criou, nós lemos aqui Gênesis 1, 27, criou o homem, Deus a sua imagem e semelhança, homem e mulher os formou, e Deus fala, e criou o homem para governar, e agora homem, governe sobre tudo que eu criei, resumindo. Deus chamou o homem para o governo, mais para frente ele fala, opa, não é bom que esse cabra esteja sozinho não, ele vai se enrolar porque a missão dele é muito grande. Tudo que eu fiz e botei na mão para ele governar, ele precisa de uma ajudadora. E aí ele foi e criou a mulher. E interessante que quando você lê no texto bíblico, Deus primeiro cria e depois ele dá a missão. Ele criou o homem e falou, vai ser para governar. Depois ele criou o homem e falou, vai ser para ajudar. A mulher. Perdão. Criou a mulher e falou, vai ser para ajudar o homem. Então você precisa entender esse papel. É primordial você entender o papel com base do que Deus criou, com a base na Bíblia. E isso, por que a gente está brincando com o 110 e 220? Porque, queridos, muitas vezes o 220, ele quer tomar a frente. E como eu falei, a maioria dos 220 são as mulheres, às vezes é por causa da natureza. Vamos resolver. Se o 110 não resolve, o 220 quer resolver. A velha história, a lâmpada está queimada há 5 segundos, o 220 fala assim, meu Deus do céu, 5 segundos não resolveu ainda, né? Jesus! Mas aí também 110, 30 dias para trocar uma lâmpada é brincadeira, né? Só Jeová na causa. Pastor, eu tenho medo de escada. Chama o eletricista. Eletricistas, aí ó, tem esse irmão que chama o eletricista e pede ele para trocar para você, mas resolve o negócio, 110. Porque é assim ou não é, querido? Amor, quantas vezes lá em casa, queridos? Amor, pega ali um negócio para mim, tá bom, amor, vou pegar. 1, 2, 3. Vá, já foi lá e resolveu. Mas eu já pedi. Eu falei, você pediu tem 3 segundos, eu ia fazer. Sabe aquele negócio, você ajeita no sofá para levantar, a pessoa já foi? É assim. Bom, tá exagerando. Oi? Tá claro. Exagerando. É só para dar uma Então exemplificada aqui no negócio, né? entendeu? Gente, não é assim não. Tá valorizando não é muito assim, não é 3 segundos não, é 5. Eu espero assim. Mas a gente brinca assim para você entender, assim, a gente precisa entender que nós temos papéis definidos e independe da sua voltagem. Independente se você é mais fleumático, mais melancólico, se você é sanguíneo, se você é colérico, como a gente falou um pouquinho aqui desses temperamentos, independe. Lembra do exemplo que a gente deu lá no início sobre eletricidade, que eu falei, o desempenho do aparelho não depende da voltagem. Independente da voltagem, o desempenho do aparelho vai depender da fabricação dele, de como ele foi fabricado. Ele foi fabricado com uma certa potência. Eu sou uma potência fabricada por Deus. Amém. Fernando é uma potência fabricada por Deus. Você é uma potência fabricada por Deus. E não importa a voltagem que você está ligado, você é potente. Você é uma potência nas mãos de Deus. Você é uma potência para ser um marido, um governante, um cabeça de lar, como Deus te chamou para ser. Amém. Pastor, é difícil isso? É tão difícil que Ele criou a ajudadora. Irmãs, ajudadora, né? Por muito tempo as igrejas li essa palavra e era difícil de entender esse negócio de submissão, né? Hoje a gente já entende melhor, estar sobre a missão, junto da missão, ajudar. Agora, tem até uns videozinhos falando um memezinho sobre isso, né? Você ajuda quem está fazendo alguma coisa, né? Não é verdade? Vou ajudar o pastor Carlos, pastor Carlos vai carregar o teclado. Vou ajudar, porque ele está tentando carregar o teclado. Se ele não estiver fazendo nada, eu vou ajudar ele a fazer o quê? Está entendendo, cabeça? É para nós mesmo. Porque ela é ajudadora, e às vezes ela quer ajudar, mas ela vai ajudar o quê? Vai ajudar o quê se a gente não entende o nosso papel de cabeça, de liderança que Deus nos deu? Ah, pastor, mas eu sou mais devagar, sou 110 ali. Sim, seja 110, mas seja cabeça. Seja 110, mas governe o seu lar, lidere a sua família. É para isso que Deus te chamou.
Seja 220, a esposa, mas seja ajudadora, não passe à frente. Vamos para o próximo ponto. Então, esse próximo ponto fala muito do que o Bruno acabou de falar, em relação a não passar à frente, né? E não deixar muito aberto o espaço. Ou seja, o que é 220, ele tem essa tendência mesmo, é espaçoso. Ele quer ocupar o espaço, ele quer ver as coisas resolvidas, ele quer resultado. Então, ele tem essa tendência a passar à frente. Como o Bruno disse, como é que você ajuda algo que não está sendo feito? Ou seja, muitas mulheres têm essa visão. Mas por quê? É porque também ela está olhando com uma ótica de 220. Então, falta empatia, muitas vezes, da gente enxergar, como o Bruno disse lá no início, como o outro funciona. A comparação é uma das coisas piores no relacionamento. Quando você olha para o outro e fala assim, se fosse eu, já tinha feito, se fosse eu, já estava pronto. Isso é injusto, irmãos. Se você conhece bem o seu cônjuge, você vai ter a consciência, poxa, o Bruno é 110. É justo eu falar, se fosse eu, já estava pronto? Se eu sei que o ritmo dele é outro? Não adianta, porque é uma questão que não vai ter fim, é uma briga, é uma disputa de quem é mais, medindo forças, né? Sendo que o 110, ele não está nem aí, ele não está medindo força. O 220 briga sozinho, porque o 110, ele é assim, ele não quer briga, ele não quer confusão, para ele está sempre tudo muito bom, e até isso irrita o 220. A pessoa não faz questão de nada, a pessoa não briga por causa de nada, e isso irrita. Cara, mulheres sábias deveriam, né, entender, as mulheres deveriam ser sábias ao ponto de entender que isso é uma bênção. Só que a gente não sabe aproveitar. Eu, por muitas vezes, no passado, de vez em quando no presente, né, espero que não no futuro, preciso olhar para esse ângulo, olhar para esse aspecto, porque, como eu disse, o meu exemplar de 110 é uma pessoa que tem uma paciência do tamanho do universo. Mas, de vez em quando, acontece, assim, um episódio praticamente inédito, mas acontece raramente, dele se estourar. É raro, mas acontece. Com frequência. Então, não acontece com frequência. Mas é aquela coisa assim, quem viu, viu, quem não viu, entendeu? Fica muito para mim, né, exercer esse papel que, entendendo que ele funciona de uma outra forma, eu tenho que me segurar mais ainda. Porque parece que o 220, ele é essa pessoa que quer briga o tempo inteiro, mas não é, amor. Não é assim. A gente precisa conversar, precisa, né, tratar do assunto, resolver, porque o 110, ele deixa tudo para lá. Só que, assim, a gente precisa ajudar. O pessoal está se identificando ali, amor. Os cutuques está só... Só no cutuque. Só que aí o que acontece? O 220, ele vai ter essa tendência de ocupar esse papel. Só que nós não podemos fazer isso e, de uma forma muito intencional, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque, se for pela natureza do 220, mais sanguínea, né, tem gente que é sanguíneo, quase hemorrágico, né, a pessoa vai para cima. Não é para ser assim. A gente precisa ter um temperamento temperado, né? Pedir ao Senhor que o fruto do Espírito, todas as variações estejam presentes na nossa vida, o domínio próprio, né? A paciência, a longanimidade, a benignidade, todos eles, né? Só para que o outro tenha paz, porque a paciência, a longanimidade já veio de fábrica. Mas a paz, nós que somos os 220, temos a tendência de tirar a paz do irmão. Então, assim, é reconhecimento público mesmo. Não brigue com Deus, vem de fábrica. Vem de fábrica. Eu faço isso aqui para ser paciente. O irmão não faz o menor esforço, mas, né? E aí a gente muitas vezes acha ruim. Mas a gente precisa, como eu já falei, ajudar, né, o outro na missão. Então, se eu sei que ele é o cabeça, porque Deus erra, irmãos, Deus não erra, né? Então, ele falou assim, o Bruno vai ser 110. Não, mas ele é homem. Mas, gente, é assim que Deus faz. Ele bota os temperamentos da forma que Ele quer em cada um, mas se é homem, nasceu para ser cabeça, se é mulher, nasceu para ser ajudadora. Mas eu sou muito líder, eu sou líder nata, eu quero liderar até corrida de criança, eu acho que eu tenho uma aptidão para liderar. Irmãs, você pode ter uma visão diferente da sua liderança. Você não vai matar a líder que está dentro de você. O que você pode fazer? Você pode canalizar o seu instinto de liderança para fazer uma torcida organizada. Já viu líder de torcida? Marido! Eu fico fazendo isso lá em casa, porque realmente eu tenho essa tendência. Aí os meus filhos, que são homens, porque ainda tem isso, irmãos,
Eu sou 220, meu marido é 110, mas eu estou criando 2 homens. Então, o que adianta eu achar que eu sou melhor, né? Porque, primeiro, que eu não sou. A gente se acha, algumas, né? Se acham. Achar que eu sou melhor e ainda por cima dar esse péssimo exemplo para os meus filhos, para que eles achem lá na frente uma semelhante a esse comportamento, porque é isso que acontece. Normalmente se acostuma com a mãe mandando, ordenando, aí quando vai procurar escolher, aquele parâmetro para ele é o que é mais adequado, porque ele já está acostumado com aquilo. Aí a mãe acha ruim que a nora está mandando no filho, no marido, no filho dela. Então, por quê? Nós, como mulheres sábias, mães, precisamos ajudar o nosso marido a estar no lugar onde o Senhor o colocou, a ajudar na missão, para principalmente que os nossos filhos, homens ou mulheres, que estejam vendo o exemplo de cada um no seu lugar. Então, assim, é muito difícil, mas é possível. No Senhor é possível, porque quando você entende que vem de Deus, não é a família X, a novela Y, o canal da internet que está ditando. Não, queridos, é a Bíblia. É a palavra de Deus que determinou isso. E se Deus não erra, o que Ele disse está valendo e valerá até o fim. Até o fim, quando o Senhor chamar a sua igreja, nós, como casal, Ele no lugar de cabeça, eu no lugar de ajudador, estaremos cumprindo o nosso papel, de acordo com o que o Senhor nos ordenou. E é um exercício diário, gente, não adianta. É esforço, é reconhecimento, é como eu falo, é quebrar o orgulho mesmo, você aceitar que você precisa mudar em certas coisas, que você precisa... Eu, no meu caso, eu preciso ser mais ativo em muitas coisas na minha casa. Assim como a Nanda já falou, precisa reconhecer que precisa diminuir o ritmo em algumas coisas. Quer ver? Exemplo que a gente vive aqui. Vamos lá, vamos ver se o pessoal vai... É nosso exemplo, tá, cara? Não acontece em vocês não. Vou até contar, e aí depois vocês nos ajudem, se, por favor, nos aconselhem, se for possível. Nós estamos num treinamento lá em casa o tempo todo. Vamos lá em casa, vamos domingo, vamos para a igreja. Todo mundo aqui, né, vai se arrumar para ir para a igreja, tem 2 filhos. Gente, há um tempo atrás, eu confesso... Não tão atrás. Um tempo atrás, também não exagera também. Igual você falou, não exagera. Eu confesso, sabe aquela coisa assim de você, como a Nanda falou, contemplativo? As coisas estão acontecendo, vamos para a igreja? Vamos. Nós, homens, vamos reconhecer bem mais prático. O que a gente faz? Vamos para a igreja? Vamos embora. Vai lá no quarto, bota a calça jeans, bota o tênis, deixa a camisa às vezes ali do lado, senta no sofá, liga no futebol para ver o seu... Porque dá tempo, né? De 4 horas, assim, você começa a ver ali, o culto é só 5h30, dá para ver um tempinho do jogo, você liga. Aí você está lá sentado vendo o teu time lá. Está sentado. Aí a esposa passa para cá. Aí arruma a roupa dos meninos. Vai lá no quarto, arruma a roupa dela. Vê uns 3, 4 looks lá, aí vem te mostrar e tu fica assim, peraí, tá bom esse. Aí ela, tá bom. Aí ela vai lá e troca, não, você fala que tá bom, mas ela vai lá e bota outro e vai, e arruma, e bota, e faz o lanche das crianças e você lá sentado. E, caraca, vamos chegar atrasado, mano. Caraca, mano, brincadeira não, já falei que a gente ia sair 4h30, brincadeira. Quero ver uma água. Né? O varão está sentado vendo o jogo. E ela para lá e para cá, correndo com uma... Né? E aí vem para a igreja. Beleza, deu tudo certo, chega um pouquinho atrasado, vem para a igreja. Volta da igreja. Quando chega lá, tem que o quê? Desarrumar tudo. Tira a roupa das crianças, bota arruma para a escola no outro dia. O varão vai lá e faz o quê? O 110. Senta para ver o quê? Os melhores momentos do jogo que ele já viu. Os comentários do jogo que ele já viu. Os lances, os melhores. E a esposa passa para lá, passa para cá na frente dele, e ele contemplativo no futebol. Não se mexe. Queridos, eu já fiz isso. Muitas vezes. Mas hoje eu já consigo... Gente, é um exercício. E parece brincadeira, mas é um negócio para quem é 110, é um negócio, você fica tentando assim, o que eu faço agora? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu faço agora? Aí eu começo... Estou melhorando, né? Mas o que eu faço? Ela às vezes fala assim, tem que evitar, que o certo, o ideal seria evitar que ela pedisse. Mas como o 220 não consegue esperar muito, ele pede, não fica triste não, se ele pediu, vai lá e faz. E assim vocês vão se ajustando. Então ela começou pedindo, amor, arruma a roupa das crianças para mim.
Tá bom, amor. Aí a televisão. Entra no quarto, aí o narrador começa a aumentar a voz, aí tu volta. Mas vai fazendo, gente. Futebol, como elas falam, ela já falou para mim, com certeza a sua já falou para você. Não precisa ver, é só ouvir. É porque rádio, né? O pessoal É ficava igual ouvindo. rádio, é só ouvindo para você ficar olhando. Mas No estádio não tem isso. narração também. Enfim. Bobeira. E às vezes eu estou fazendo lanche, ela não faz o lanche para mim, eu estou fazendo, às vezes eu consigo, antes dela pedir, às vezes eu consigo, antes que ela peça, eu faço alguma coisa, né? E como ela falou, ao mesmo tempo ela vai entendendo, a gente vai se ajustando e nós vamos caminhando para o melhor que Deus tem para nós, amém? Para a gente não se estender muito, pode passar o próximo? Vamos lá, gente, ó. Não existe temperamento melhor que o outro, não existe. Como a Nanda já falou aqui, nenhum é melhor do que o outro. Seja 110 ou 220, Deus te chamou e capacitou para cumprir a missão que Ele determinou para a sua vida e para a sua família. Ele te capacitou. Lembra? Potência. Deus te fez com uma potência. Você é um aparelho que tem uma potência em Deus, independente da sua voltagem. Terminando, pode botar o último. Tá dando para ver direitinho? Tá, né? Não sei se não der, a gente tá dando para ver, né, gente? É uma imagem, acho que fica lá em cima, relacionamento saudável. Seu esforço, o esforço do outro, ali no meio está equilíbrio. Existe o equilíbrio. Quando existe o esforço de ambos. É esforço. Porque vocês acham que é fácil para a Nanda desacelerar? Não. Você acha que é fácil para a sua esposa desacelerar? Você acha que é fácil para o seu marido acelerar? Você acha que para mim acelerar é fácil? Não é, porque a minha essência é essa, a essência dela é essa. Só que hoje nós, como eu falei lá no primeiro ponto, estou me conhecendo e conhecendo a ela. E prosseguindo, conhecendo, um conhecendo ao outro, prosseguimos conhecendo a Cristo, conhecendo a Deus, porque é Ele que nos dá a base para sermos vitoriosos. E tem que ser esforço mútuo, porque senão a gente vai ficar ali embaixo, no não saudável. E, poxa, mas por que a Rosinha, a mulher? Geralmente, vamos reconhecer, geralmente o maior esforço para que o relacionamento seja saudável é delas, tá? Geralmente, não estou falando nada que é 100%, mas geralmente o maior esforço vem da sua esposa. Então, se esforço também, são ambos esforços, os esforços em conjunto, para que a gente chegue a um equilíbrio, a algo saudável, para que a gente consiga concluir com excelência a missão que Deus nos deu. Então, irmão, fique com isso no teu coração, seja 110, seja 220, não importa a voltagem, importa a potência que Deus te criou, importa para que você foi criado, para que você foi chamado, exerça isso com excelência e que Deus abençoe tremendamente a sua vida, a sua família. Amém? Obrigado aí pela oportunidade. Deus abençoe. Pastor.